E aí pessoal, beleza? Eu sou Vinícius Rangel, eu falei aqui no vídeo passado que eu ia fazer algumas mudanças aqui. Enfim, né, a mudança chegou agora, né? Tem algumas coisas, né, que tá acontecendo no nosso país que a gente fica assim, poxa, quem me conhece sabe que eu sou crítico pra caramba, né? Que eu tenho minhas críticas tanto quanto no lado B quanto no lado A, né? Eu tenho me descoberto como se fosse, como se eu tivesse tomado a pílula vermelha, né? E para não ser enganado, né? Porque a todo tempo a gente aqui nesse país a gente está sendo enganado. E é difícil, cara. A gente acaba achando que a gente é um peixe fora d'água. Me desculpa aí a barulhada, né? Porque eu tô em um lugar, né, no estado do Rio de Janeiro, que você que já conhece o estado do Rio de Janeiro sabe como é que é, né? Tem muita gente sem educação, muita gente querendo se mostrar e infelizmente eu moro em um lugar que as pessoas, né, não é todo mundo, né, mas quem faz os barulhos aí na rua, faz baderna, vocês já sabem. Então, quer dizer, eu tenho me descoberto como se eu fosse um cara mais avesso ao Estado, né? Então, quer dizer, descobri assim das piores formas possíveis que o Estado é o nosso maior inimigo, né? Então, antes de dizerem qualquer besteira, eu já vou avisar que eu já fui militante de esquerda, né? A minha mãe já foi, minha mãe já saiu, já fez caminhada levantando bandeira de PT e tudo mais. Hoje ela acha, né, isso um absurdo, que é uma vergonha alheia. E, enfim, até pelo menos eu acho que os meus 20 anos, pelo menos, né, que eu não sabia o que a esquerda representava, hoje eu entendo o que a esquerda representa, né? Fazem as cagadas deles, eles não têm culpa de nada, sempre culpados de tudo, são terceiros, entendeu? Sempre tenta culpar outros, sendo que muitas das coisas que acontecem hoje em dia é um fator de soma zero. No caso, olha só, ouviu, né? Barulho aqui, o pessoal randadadadam, entendeu? É complicado, voltando ao raciocínio aqui. Então é complicado, os responsáveis pelas cagadas são eles e eles não assumem, né? Sempre é do outro, é agrofascista, é o cacete A4 e esses bandos de vagabundos, entendeu? Só falando desse jeito, que esses bandos de vagabundos não pratica uma meia-culpa sobre as coisas que eles costumam fazer, né? Então assim, eu acho que eu já me estendi um pouquinho. Eu vou aqui mostrar um vídeo aqui sobre relacionamentos que a gente tem com o pessoal, né, entre esquerda e direita. Eu não vou dizer para você assim, eu sou de direita e tal. Não. Para mim, Bolsonaro fez muita cagada e Bolsonaro não é exclusividade de direita, não. Ele não é igual os outros aí da parte da esquerda, trata o Nine Finger aí como se ele fosse o único representante da esquerda, e ele também não é, certo? Eu sou muito crítico, principalmente ao Nine, mas eu sou crítico a Bolsonaro também. Já fui também, militei também para ele e sei que ele fez muita cagada. Eu acho que ele deixou de fazer muita coisa. Mas enfim, né? Isso aí não vem ao caso agora. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui que eu achei bem interessante. Evite se casar com petistas. Eles não são bons como maridos, nem como namorados. Vou te explicar por quê. Aliás, não conviva com eles. Então, questão de conviver, eu vou falar para você, conviver, a gente até evita, a gente abre exceções,
mas não estou falando de conviver sendo próximo demais, mas o suficiente para que a gente mantenha ainda uma civilidade. Mas enfim, né, tem gente que não quer de jeito nenhum ter esse convívio, mas por mim eu acho que ainda é muito radical, tá? Eu não convivo com petista. Eu não tenho amizade próxima com pessoas de esquerda. Eu convivo, mas eu às vezes, né, tenho que fingir demência, entendeu? E concordar, porque às vezes é melhor você ser feliz do que ter razão. E não se trata de uma questão de intolerância política. Se trata de seletividade intelectual e emocional. Já te explico. Nós devemos ficar cercados por 2 tipos de pessoas e só. Ou aquelas pessoas que agregam na nossa vida, ou então aquelas pessoas a quem nós podemos ajudar de alguma forma. Ou seja, amiga, ou eu estou com pessoas que me agregam, ou eu estou com pessoas a quem eu faço a minha parte social. Se bem que tem algumas pessoas assim que parecem bem assim de esquerda, assim, né? Porque a gente vai falar alguma coisa e essas pessoas, elas não aceitam, e mesmo que você for muito próximo delas, eles te consideram inimigos, né? Então, você vai discutir uma coisa sobre o seu ponto de vista, no meu caso acontece muito isso, e aí eu tenho que fingir demência e, não, beleza, tá certo, é isso aí, para poder não se desgastar, mas são bem autoritários também. E aonde eu me dou para que essas pessoas também possam, de alguma forma, ter a sua vida melhorada. E as coisas têm que funcionar assim. A gente não pode conviver somente com quem vai nos beneficiar. Nós também precisamos ser benefício na vida de alguém. Então, na minha vida, existe esses dois tipos de pessoas. Pois é, né? Depois essa situação aí de 5 mil reais aí, que é quem vai, né, contribuir compulsoriamente com o Estado, né? Quem ganha a partir de 5 mil reais, né? A gente só vai ser quem beneficia, né? Beneficiado em nada, porque a gente tem que ficar pagando escola particular porque o ensino é uma merda, entendeu? O ensino, principalmente aqui onde eu moro, é uma merda, onde criança de 12 anos ainda fuma maconha, quer dizer, ainda, né? Porque 12 anos já estão velhinho pra caramba pra fumar maconha já, tá? Pra você ter ideia. E aí a gente tem que pagar, né, plano de saúde, porque tem uma situação de hospitais, tudo sucateado, falta material, falta dipirona, falta algodão e álcool, é sempre assim, né? O básico, mas o salário de ninguém não falta não, porque, né, não é para gerar o caos. Mas no caso de petistas, essa visão de mundo das pessoas de esquerda é muito infantilizada. Sim. É muito vitimista. Vitimista porque demais. Eles estão sempre responsabilizando o fracasso da vida deles pela opressão alheia. Eles nunca se tornam responsáveis e no fundo eles estão sempre em busca de um pai ou de uma mãe para supri-los daquilo que sozinho eles não conseguem. Exatamente. Entendo o seguinte, eles sempre querem transferir para o Estado a responsabilidade sobre a vida deles. A escolha deles por essa posição política não é uma escolha racional, é sempre uma escolha emocional. E eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, que inclusive avaliassem as pessoas de esquerda que estão próximas a vocês. Geralmente eles são pessoas que na infância tiveram problemas com a autoridade. Nem eu todos. Não estou querendo dizer que são pessoas más, não. Mas eles são pessoas muitas vezes que podem até mesmo ter sofrido com razão ou então sem razão. Porque não necessariamente... Eu acho que a situação é a seguinte, cada um coloca um significado naquilo que ocorreu na vida dela de acordo com caráter, entendeu? Tem gente que usou a situação que passava de o pai ser bêbado para o filho, o filho beber mais ainda, né? Eu bebo porque meu pai bebia. E o outro não beber e não colocar uma gota de álcool na boca também, porque o pai era alcoólatra. Então isso daí vai de pessoa para pessoa, na minha opinião. Realmente,
Uma pessoa estar sofrendo significa que algo tenha sido feito a ela. Às vezes é a maneira como a pessoa interpreta situações e o mundo. E a visão do esquerdista é sempre a de que ele é uma eterna vítima. Eles têm um sério problema com a autoridade. É quase como uma histeria juvenil dos 13, 14, 15 anos, onde geralmente eles têm uma revolta. Os adolescentes, né, normalmente têm revolta com os pais. O petista é como se ele nunca saísse dessa fase juvenil. Então, toda e qualquer forma de autoridade representa um rechaço, um problema para eles. Não adianta discutir racionalmente com eles, nem mostrar a lógica, porque eles nunca vão enxergar. É uma questão emocional e não racional. Pois é, vamos lá. Uma questão racional, que você tenta implantar isso na cabeça do cara. Implantar não, porque a gente não consegue fazer isso. Mas fazer com o cara que entenda que o que acontece hoje é soma zero. Se você gasta mais, né? Se você gasta mais e arrecada menos, logo você vai ter menos ainda ou vai adquirir dívida, né? Vamos lá, a diferença aqui, ó. O Brasil, por exemplo, arrecadou no 2024 3,6 trilhões de reais, né? E isso significa que são 33% do PIB, né, em impostos arrecadados. Se você vê o que eles entregam para a gente em educação, em infraestrutura, em saúde, é pífio, né? E a gente pegar isso e comparar, né, basicamente ali o que acontece em outros países que arrecadam mais ou menos essa faixa, que arrecadam bastante imposto, o retorno disso é muito melhor do que aqui no Brasil. E o Brasil está no pior entre todos que arrecadam mais e entregam menos. Eles estão no ranking dos piores. Na verdade, o Brasil é o pior, né? A Finlândia, por exemplo, 44% do PIB da Finlândia, a arrecadação de imposto que eles têm na Finlândia. Tem um amigo meu, né, que mora na Finlândia hoje, ele foi embora, vendeu tudo, foi embora para a Finlândia e ele começou a estudar lá de graça. A saúde lá também é top. Ele fala comigo de vez em quando, me manda mensagem, a gente conversa e tal. Mas é difícil, cara. O incentivo que ele fala assim, Vinícius, se você puder, mete o pé daí, entendeu? A gente acaba considerando que aqui já não é mais um país que vai dar certo, não vai. O problema todo não é somente político, o problema maior é esse povo que, de certa forma, né, com QI aí de 83 a maioria, né? A média nossa é de 83 aqui no Brasil, ou seja, uns têm 100, outros têm 60, outros têm 30, outros têm 90, outros têm 120 e por aí vai, e na média a gente está numa média muito abaixo, né? E culpa também dos governantes que a gente tem e principalmente do povo que fica dentro de uma bolha e eles não querem melhorar de vida nunca, né? Então, não tenha esperança nisso aqui não, porque quem puder, eu não posso ainda, mas quem puder, cara, e tiver condição, mete o pé. E como eu sei que pessoas vitimistas são pessoas que não agregam no meu dia a dia, porque não me fazem crescer, e essas pessoas representam um atraso muito grande para quem convive, porque assim, ó, veja, quase sempre eles são um peso morto para os próprios pais. Sim. Ou eles são um peso para o próprio Estado. Eu enxergo os petistas como um peso social, sim. Você pode ver, ó, eles dificilmente estarão trazendo progresso. Por mais que muitos acreditem que eles são progressistas, eles são os mais atrasados. Eu vejo muito mais a direita trazendo um progresso. Lembrando, tá? A direita, beleza. Eu tô de acordo com aquele
que vai considerar o Estado menor. Eu não quero que o Estado fique ditando as coisas que influenciar na minha vida, não. Que tem que influenciar na minha vida, que tem que botar regra na minha vida de coisas que só eu preciso decidir, não eles, tá? Ao mundo Então, ou seja, pode ter Lula, Bolsonaro. Eu vou falar para você, sendo crítico a Bolsonaro, mesmo assim, eu vou votar nesse miserável, mas se aparecer outro que queira um estado menor ainda, é nesse que eu vou votar também. Mas por enquanto, entre a bosta e a merda, a gente fica meio em cima do muro, mas né, tem coisa muito pior por aí. Que a esquerda. Perceba uma coisa, não existe um país comunista que deu certo. Não existe. A lógica é bem clara. As pessoas vivem melhor em países onde não há ditadura, onde não há o comunismo. Mas eles se tornam completamente cegos a essa informação, porque a informação que eles aceitam é sempre seletiva. Tá sempre muito... Por isso que todos esses governos, eles investem muito em propaganda, investem demais em propaganda, massivamente. Ou seja, a Rede Globo, por exemplo, já pode considerar que ela é uma TV estatal, né? Então, vamos ver por aí, né? Porque esses dias mesmos eles juntaram lá 500 pessoas do marketing, né? Assim dizer, né? 500 profissionais para poder dizer o que o Lula tem que fazer. E com que dinheiro que paga essas 500 pessoas? Isso sai caro demais para fazer propaganda para o governo, e hoje não está dando certo, por isso que querem regulamentar a internet. Muito mais associada às feridas emocionais deles do que qualquer outra coisa. E o petista, ele dificilmente é uma pessoa que tem poder na sua vida. Dificilmente é uma pessoa que tem independência financeira. Dificilmente é uma pessoa que faz progressos materiais. O petista, ele não é bom para você ter um relacionamento. Não tem um relacionamento com homens de esquerda, como culturalmente. Não, olha só, tá. Não tenha relacionamento com homens de esquerda ou mulheres de esquerda. Eu tô pra ver assim uma pessoa que é casada com uma pessoa que tem esse tipo de pensamento ideológico diferente. Se eu conheço, eu não me recordo, tá? Dificilmente isso vai acontecer. Isso daí nem precisa você nem falar, minha filha, porque é incompatível. É incompatível. Isso daí gera incompatibilidade entre duas pessoas que queiram se relacionar. Não dá certo, não. Questão de mentalidade, tá? O homem petista, ele tende a ser mais infantilizado. Ele não assume responsabilidades e ele não curte a meritocracia. O que seria meritocracia? Né? Se eu trabalho, eu ganho. Se eu não trabalho, eu não ganho. Entendeu? Mas aí quer dizer, tudo é culpa dos outros, tudo é culpa dos outros. Enquanto você fica culpando os outros, né, pelos seus atos ou porque você nasceu em uma família pobre, você não vai reagir, você vai ficar esperando sempre pelo papai Estado. Daqui pra frente o vídeo já não tem muita coisa que interessa, tá? Então, vamos lá. Né, eu acho assim, pra você que tem condição, voltando a falar isso, pra você que tem condição de ir embora desse país, eu acho que o certo é vocês, né, meter o pé, pra quem tem coragem, né? Porque eu acho que o cara tem que ter bastante coragem de fazer isso. Mas se eu pudesse, eu teria ido, tá? Coragem eu tenho. O que não me falta condições, por enquanto. Pra você fazer esse tipo de coisa... Peraí, deixa eu voltar aqui. Pra você fazer esse tipo de coisa, né? O que você precisa é ter algumas ferramentas para você não precisar ter que ir de outros meios ilegais, que isso daí também não é bom. Mas se você tiver um inglês, né, você tem outras portas abertas para outros países, né? Você não necessariamente você precisa ter que pular muros,
né? Você pode, ou ter que viajar antes, você pode fazer isso daqui do Brasil mesmo, né? Você, para ir para o Canadá, sempre abre vagas para brasileiros, porque lá tem um déficit de mão de obra. E para isso você precisa ter o inglês e fazer um teste de inglês, né? Então, considerando isso daí, né? Eu estou fazendo o meu inglês também, correndo atrás do meu inglês. Para isso, a gente tem que fazer inglês com professores nativos, né? Que falam inglês de forma nativa, independente da nacionalidade. Às vezes o professor mora nos Estados Unidos, outro mora na Inglaterra, outro é do Canadá, mas enfim, você fazer inglês com nativo é diferente, né? Eu estou tendo muito avanço nesse aprendizado. E se você tiver com esse mesmo objetivo, eu vou deixar o link aqui embaixo aqui, né, sobre o curso que eu faço o curso da Open English, né? E ainda te dar uma dica, você fazendo no meu link ali, você consegue ainda um desconto, e você também te dá essa outra dica, que é você, na hora que estiver falando com o atendente, olha o barulho de novo, quando você estiver falando com o atendente lá, você pode chegar num acordo e negociar e conseguir coisas boas, né? Ou um desconto legal, ou 2 matrículas, né? Ou até mais do que isso. Então, ou seja, comigo eu consegui 2 matrículas e um fone de ouvido da JBL. Né? Quem tem que pedir desconto ou fazer alguma coisa que eles ainda conseguem chegar num valor bom. E se você gostou desse vídeo aí, considera também deixar seu like, me siga aí também. Eu sei que eu comecei de uma forma mais simplória, mas é o que eu consigo fazer agora. A gente começa, né, para depois ir melhorando, beleza? Então, fiquem com Deus, até a próxima.